Prontinho, iniciando a nossa aula do dia 17/5, nossa aula de análise orientada a objetos. Estamos gravando a partir de agora. Bom dia a todos e todas. Por enquanto a gente só tem a Mariana aí. Bom dia, Mariana. Recebeu lá o material que eu te mandei? Bom dia, recebi sim. Tá. Principalmente aquele livro lá, eu uso outros, mas assim, o essencial, assim, a maior parte mesmo é daquele, né? A gente só complementa com outros. Eu acho que fica mais fácil do que passar só o plano de ensino, né? Certo. Então, pessoal, eu passei lá no Moodle a especificação da apresentação. Eu marquei para quinta-feira agora, mas eu entendo que está muito em cima, tá? Eu vou deixar lá aquela data, mas eu vou deixar para vocês apresentarem na segunda-feira, tá? Não vai ser na segunda-feira que vem, vocês vão ter uma semana a mais. Aí eu dou aula nessa semana, eu antecipo a aula do outro módulo, e aí vocês vão apresentar na segunda-feira, daqui a uma semana, certo? Para vocês terem mais tempo para pensar direitinho e fazer algo que depois não vai dar problema, né? Fazer bem explicadinho, certo? Então, na segunda-feira que vem, vocês apresentam aquele trabalhinho que eu marquei lá para vocês. Que não é um trabalho, gente, ó, vou deixar claro, não é só um trabalhinho, é o projeto. Tá? A gente tem 2 projetos na disciplina, de implementação e de modelagem. Esse que eu passei lá é o de modelagem, certo? Pensa direitinho. E aí, na segunda-feira, todos apresentam 7 minutos para cada um, é individual. Cada um vai ter 7 minutos para apresentar. E quem não consegue apresentar na hora da aula, está trabalhando, teve um imprevisto, aí vocês vão gravar e enviar. Tá? Mas é para apresentar de preferência ao vivo, porque eu posso dar um feedback muito mais rápido e direcionar, olha, tá bom, não, peraí, precisa de ajuste aqui, né? Melhor corrigir antes do que depois, às vezes a gente demora desse feedback e aí vocês ficam, né, às vezes querendo desenvolver, então é melhor que seja ao vivo. Vamos lá, então, vamos começar. Vocês já estão vendo a minha tela, eu vou começar aqui. Então, vamos aqui um pouquinho, caso alguém queira falar alguma coisa, viu, gente? Só abrir o microfone. Então, modo de apresentação, por aqui, pronto. Gente, alguém quer falar alguma coisa, quer perguntar alguma coisa? Professor, tá me ouvindo? Sim? Eu tinha saído um pouquinho de longe do notebook aqui para resolver umas coisas, que eu tô quase saindo. E aí eu não sei se você acabou comentando sobre isso, mas em relação a colocar o assunto do que a gente vai fazer lá no fórum. Qual dos fóruns que é para a gente colocar? É naquele fórum de discussão, não é? Isso mesmo. É porque assim, eu já tenho o assunto em mente que eu vou fazer, só que eu tava em dúvida em qual dos fóruns usar lá. Usa o fórum de discussão, Obrigado. tá? Para não haver aquele choque que a gente falou, né? De 2 pessoas fazendo o mesmo projeto. Não pode. Cada um arranja um diferente, tá? E aí, na segunda-feira que vem, apresenta. Gente, mais alguma pergunta? Não? Então eu vou continuar. Pronto. Vamos lá. Hoje a gente vai falar de modelagem, de UML. A divisão dos projetos a gente acabou falando um pouco, né? Mas caso alguém queira falar alguma coisa, né? Em relação ao projeto que escolheu, a gente pode deixar para o finalzinho. Vamos lá. Né? A gente estava falando sobre a análise orientada a objeto. O que é a análise orientada a objeto? Tá? OOA, né? Ficou em inglês aí, mas é a mesma coisa, né? A gente chama de AO, que é análise orientada a objeto. Enfim, qual seria a alternativa? Né? A gente tem aí o desenvolvimento estruturado de um lado e o desenvolvimento orientado a objetos do outro lado. No desenvolvimento estruturado, a gente tem módulos, a gente tem processos e tem dados, né? Então, tudo gira em torno dos dados. Eu vou processar esses dados, eu vou mandar esses dados de um lado para o outro, eu vou fazer isso com os dados. E aí, esse tipo de programação, ela acaba gerando muita confusão, muita bagunça, tá?
E agora, né, a partir deste momento, a gente começa a falar da orientação a objeto como paradigma de programação. Aí o que nós vamos ter? A gente vai ter dados e processos em cima dos dados? Temos, só que esse não é o foco, porque o foco agora é classe, tá? Então a gente cria classes, em cima dessas classes a gente vai instanciar objetos dessas classes. É como se a gente tivesse um molde, tá? A gente cria um molde, e aí em cima desse molde a gente usa, né? Imagina você fazendo, o pessoal tá uma modinha agora de fazer tijolinho de gesso para fazer nas paredes, para colocar nas paredes, né? É mais ou menos essa ideia. Então você pega um molde ali, uma forminha, põe ali, né, o gesso, e aí você vai ter aquele tijolinho de gesso. O molde continua lá, você pode criar quantos tijolinhos você quiser, tá? A ideia aqui da programação orientada a objeto é a mesma. Eu tenho a classe que é o molde, e eu tenho os meus objetos, que são os tijolinhos. Eu posso criar quantos tijolinhos, ou seja, quantos objetos daquela classe ali eu precisar. Ah, mas só com esses tijolinhos aqui eu não vou fazer o efeito legal que eu quero aqui na minha parede. Eu quero fazer também um elementozinho que parece uma flor, por exemplo. Como é que eu vou fazer? Né? Eu vou usar um molde diferente, ou seja, é uma outra classe diferente, e aí eu instancio objetos dessa classe diferente. Tá? Então, a programação orientada a objeto é assim. Ela funciona com base em classes. Essas classes, elas têm atributos e elas têm operações. Tá? Ao invés de ser processamentos em cima de dados, só muda os nomes, tá? Parece, viu, gente? A princípio, quem está acostumado com a programação estruturada e começa a ver orientado a objeto, pensa, mas só mudou os nomes, os processos continuam a mesma coisa. Sim, mas o jeito de trabalhar muda completamente. Porque a programação estruturada, ela te ensina ali como que faz, né? Você aprende a se virar. Mas você não aprende a como organizar as coisas à medida que elas crescem. Tá? E aí vira uma bagunça. Assim, tá? Vira o que a gente chama de código espaguete, código macarrônico. Infelizmente, né? Que fica um trem que vai pra lá, vai pra cá, vai pra cá, pra lá, pra cá. Vira uma bagunça, tá? Já a programação orientada ao objeto, ela te dá uma sequência certinha. Tá? Ela te dá um negócio assim, ó, esse aqui vai interagir com esse, que vai interagir com esse. Então, ela já estrutura tudo ao mesmo tempo que você constrói as coisas. E na programação estruturada isso não acontece. E qual é a experiência que nós tivemos até o momento? Né? Eu não posso responder para vocês do segundo semestre, eu não sei como é que foi. Mas no primeiro semestre do curso a gente viu Java. Ah, mas Java é orientado a objetos, então eu já sei orientação a objetos. Na verdade, quando a gente trabalhou o Java lá, nós não estávamos trabalhando com orientação a objeto. A gente viu Java, mas a gente viu Java de maneira estruturada. Tá? A gente fazia programação estruturada, que tende a ficar essa bagunça. Com isso, né, com essa característica que a gente falou aí da orientação a objeto, a gente vai ter uma alta coesão e um baixo acoplamento. Tá? Alta coesão, porque tudo que está dentro de uma classe está fazendo a mesma coisa, está trabalhando junto. Tá? E o baixo acoplamento é porque essa classe aqui, ela não pode ter uma dependência muito grande com essa classe aqui. Tá? São classes distintas, elas trabalham juntas, mas elas não têm uma dependência muito grande. Por isso que é alta coesão dentro da classe e, ao mesmo tempo, um baixo acoplamento, porque elas não vão ter uma relação de dependência muito grande. Existem os tipos de relacionamento que a gente tem entre as classes. Né? A gente vai ter ali a composição, a gente vai ter associação, a gente vai ter a herança, tá? Mas todos esses relacionamentos são previstos, elas se conectam, né? Elas se ligam, elas se comunicam, mas elas não dependem essencialmente uma da outra para funcionar. Certo. E onde é que entra a análise orientada a objetos nisso tudo? Entra nos modelos. Tá? Nós vamos ter modelos. Só um instantinho, gente. Chegou a água, obrigada. Ganhei água aqui. Bom, os modelos.
Lembra lá que a gente falou na primeira aula que toda vez que a gente vai fazer algo de algo maior, uma casa, uma construção grande, a gente não precisa partir de um modelo que é a planta da casa, que são todas as plantas, né? Porque quando a gente fala planta, tem planta baixa, que é isso aqui que eu estou mostrando, né? Que é a divisão dos cômodos. Tem também planta hidráulica, elétrica, né? E várias outras coisas que a gente precisar, né? A parte estrutural, não sei como é que chama, enfim. Tem várias plantas, tá? E é preciso, então, você ter isso daí para te dizer para onde você vai, o que você tem que fazer. Senão vira uma bagunça, vira um caos. Do mesmo jeito acontece no software, né? Nós vamos precisar dessas plantas para dizer para a gente o que a gente tem que fazer. Tá? E aí, nesses modelos, a gente vai ver que tem várias coisas que são feitas, né? Vários diagramas diferentes. Para que esse tanto, né? Do mesmo jeito que uma casa, você não faz a casa, né? Tá aí a divisão dos cômodos. Mas uma casa é só divisão de cômodo. Imagina lá, você faz a casa, faz tudinho a divisão de cômodos, põe piso, né? Faz tudo ali. E aí, de repente, você vai morar na casa. Cadê a instalação hidráulica, né? Esgoto. Onde é que vai ligar as torneiras? Isso é feito antes, não é depois. Tá? E é do mesmo jeito do software, a gente tem uma ordem para fazer as coisas, a gente tem uma maneira de organizar as coisas. Opa, tá? E tem várias razões também para construir esses modelos. A principal que a gente fala, né, é isso daí. Veja. Gente, tá dando para me escutar? Eu estou brincando aqui, fazendo muito barulho. Estamos escutando direitinho? Eu vou... Não, parou, que é tudo. Tá um pouco difícil, né? Ela tá brincando com... Parou. Se ela voltar a brincar ali, eu tomo dela. Então, gente... é algo vivo, né? O software, ele é algo vivo, ele está sempre tendo que se adequar. Não existe software que ele é colocado numa empresa, que ele é colocado ali numa organização, e que, beleza, vamos usar ele por 30 anos. Não existe isso. Às vezes a empresa, né, a instituição vai estendendo o uso dele ali do jeito que ele está, mas não tem como. Né? Ele tem que se adequar. As empresas mudam, as realidades mudam, tudo muda. Às vezes, existe um crescimento ali da empresa. Então, tem que englobar novas coisas daquela realidade. Né? O sistema ele tem que se adaptar. Né? É uma coisa viva, né? É uma coisa dinâmica, porque nunca vai estar acabado. Né? Às vezes, tem alguma coisa também em relação ao próprio funcionamento. Antes a gente fazia assim, agora nós não fazemos mais assim. Então, o software tem que mudar para contemplar isso. Tá? É o que a gente chama que é dinâmico. E tem outros motivos aqui, né? O gerenciamento da complexidade, que é o que a gente falou. Se for para construir a casinha de cachorro, precisa de um modelo, de um projeto? Não, dá para construir sem. Se for para construir a casa de uma família, você já precisa, né, de um modelo. Se for para construir um prédio, então, aí é que precisa de vários modelos. Tem também a questão da comunicação entre as pessoas, tá? Você tem muitas pessoas diferentes durante um desenvolvimento. Você vai ter um designer, você vai ter o desenvolvedor que é back-end, você vai ter o outro que é front-end, e todas essas pessoas precisam saber se comunicar. Elas precisam entender o que está sendo feito. Né? Eu preciso desenvolver um módulo que vai ser o módulo onde o cliente vai fazer a compra. Aí o desenvolvedor back-end, ele que vai estar por trás ali, ele vai estar desenvolvendo toda a lógica. O desenvolvedor que é front-end, ele vai estar desenvolvendo a carinha da coisa, né? Os botões, as cores, né? Ele vai estar colocando isso. E como é que eles vão entender o que tem que ser feito? Eles vão ficar conversando o tempo inteiro? Não, eles vão lá no modelo e vão olhar. É isso aqui que tem que fazer? Bom, entendi. Tá? E aí eles fazem, cada um faz a sua parte. Nós temos também a redução de custos, porque aí você não fica aquela coisa indo e voltando, desfazendo, faz, refaz, né, mais fácil. E nós temos também a predição do comportamento. Como que esse sistema vai se comportar no futuro? Tá aqui, tá documentado, tem um modelo que explica para mim como que é o comportamento dele.
E quando é que eu vou usar a análise orientada a objeto? Todo sistema que eu for fazer, eu vou ter que usar a análise orientada a objeto? Sempre? Todas as vezes? Bom, primeira coisa, se o projeto é de grande porte, vai ter que usar. Tá? Porque é necessário ter esse confinamento da informação, a gente saber onde que está a informação, está aqui, né? A gente vai conseguir delimitar melhor esse sistema de grande porte, porque ele é grande, ele é complexo, ele tem muita coisa. Se a gente não separar, não detalhar ali onde que está cada coisa, fica difícil. Outra situação também, quando os requisitos não estão completamente fechados, né? Quando a gente tem um modelo que ele é relativamente estável, não é completamente estável, então a gente precisa. Quando a gente tem os requisitos vagos, incompletos também, quando são aplicações novas, e também quando a gente tem uma equipe diversa, né, uma equipe com pessoas que trabalham em várias áreas e que todas elas estão trabalhando no desenvolvimento. E também sistemas críticos, tá? Sistemas em que a gente precisa ali de um reforço da lógica. Certo. O que é que eu vou fazer para dizer que eu estou fazendo análise orientada a objeto? Tá? O que é a essência? Nós vamos ter diagramas e documentação. Tá? Diagramas, porque assim, a gente sabe que trabalhar com imagem é muito mais fácil do que trabalhar com texto, tá? Mas, ao mesmo tempo, a gente não consegue colocar tudo nas imagens. Então, a gente tem uma complementação. A gente faz os diagramas, mas a gente complementa esses diagramas com uma parte descritiva textual, certo? Um exemplo disso é o diagrama de caso de uso. Você não faz só o desenho, você precisa também da parte que explica o desenho. E a modelagem de software é o quê? É usar essas notações gráficas e também textuais, que a gente acabou de falar, para construir os modelos. A gente vai construir modelos e que parte que está aí a orientação a objeto, tá? Porque a gente vai trabalhar baseado em classes, a gente vai utilizar a orientação a objetos, certo? E uma outra coisa que a gente tem também, que muitas vezes é utilizado junto com tudo isso, é a prototipagem, tá? O que é essa prototipagem? É o desenvolvimento de protótipos. Você cria um protótipo e, geralmente, né, como que é feito? Cria-se o protótipo, aí esse protótipo você vai mostrar para o cliente, para o usuário. Aí o usuário, ele vai olhar lá e falar assim, é isso mesmo que eu estava pensando, né? Aí você vai colocar os botões, você vai colocar os menus, tudo de acordo com o que o usuário espera. E aí você vai discutir as funcionalidades que o usuário espera, tá? A prototipagem é isso. Não é ter um sistema pronto, né? Muitas vezes os usuários confundem e eles acham que o protótipo já é o sistema quase pronto. E não tem nada a ver, né? Porque o protótipo é só uma carinha ali inicial do sistema. Tá? Você pode fazer, às vezes, na própria linguagem Java, você cria ali rapidinho, né? Usa ali o Swing mesmo, a biblioteca Swing, faz ali um protótipozinho com botões, né? Com telas de como que vai ficar o seu sistema. E mostra para o cliente, para o usuário, para vocês discutirem o que vai ter no sistema. Porque muitas vezes o usuário ele não sabe explicar quais são as necessidades dele. Tá? Então, a prototipagem ela é útil principalmente para essa questão aí, né, da comunicação, do entendimento do que vai ser necessário no sistema. Né, para que seja feita essa validação que a gente está falando aí. Né? O usuário ele vai fazer uma validação do protótipo, ele vai falar que sim, não. Tá? E isso vai ajudar muito no produto final. Vai fazer com que o sistema final ele seja muito próximo do que o usuário precisa. Certo? Mas tem que ficar claro para o usuário que aquele protótipo ali ainda está longe de ser o sistema real, que ainda falta muita coisa para o sistema real, porque o usuário geralmente não entende isso. Ele acha que fazer software é fazer as telinhas, né, apenas. E fazer as telas é uma das partes mais fáceis, muitas vezes, né? Depois da aceitação, esse protótipo ele é descartado, ou então ele pode ser utilizado como uma versão inicial do sistema, dependendo da maneira como você fez. Tá? Tem, por exemplo, o Adobe XD,
tá? Ele te permite fazer os protótipos, mas você não vai partir dele para desenvolver, né? Você vai desenvolver utilizando a linguagem, mas para fazer um protótipozinho dá para fazer com ele. E aí entra o ML, tá? Que é uma das principais coisas aqui que a gente vai estar explorando nessa disciplina. O que é o ML? Unified Modeling Language. Então ela é uma linguagem de modelagem unificada. Muito bom. Tá? Eu fiz o meu sistema aqui, fiz o projeto do meu sistema, né? Qual método que você usou? Eu usei o ML, tá? Assim, a gente usa a UML para modelar, mas não dá para falar que ela é a própria técnica de modelagem, tá? Não é isso, porque a gente usa ela em conjunto com técnicas, certo? Ela é o ingrediente que a gente usa para fazer os modelos. Ela é baseada em diagrama, né, e também em objetos, orientação a objetos. Por quê, né? Lá em meados dos anos 90, surgiram as linguagens orientadas a objetos, surgiu o Java, né? E veio toda aquela força das linguagens orientadas a objetos, porque o pessoal já não sabia mais o que fazer com os programas estruturados, eles estavam desesperados com aquela bagunça que virava, né? Aquele código espaguete bagunçado. E aí veio a orientação a objeto para botar ordem nas coisas, tá? E o pessoal falou, bom, se eu vou desenvolver um software que é orientado a objeto, eu preciso modelar isso orientado a objeto. Aí esses três carinhas aqui, o James Mumbaugh, o Grad Bock e o Ivar Jacobson, eles começaram a propor coisas, tá? Você pode fazer este diagrama para dizer como o seu sistema vai ser. Aí veio um, falou que podia fazer de um jeito, outro veio e falou de outro jeito, e outro veio e falou de outro jeito. Aí quando eles olharam, quando eles três olharam, falaram, pera, mas a gente pode complementar um com o outro, tá? Não é que são coisas diferentes, são complementares. Aí primeiro o Bock e o Jacobson se juntaram, né, e aí criaram um método. Aí veio essa OMG, que era uma organização que ela tratava tudo em relação à orientação a objeto, né, Object Management Group, tá? Uma organização que tratava tudo relacionado ao orientado a objeto, e adotou esse método dos dois. E posteriormente veio o Mumbaugh e ele trouxe os diagramas de caso de uso, tá? E aí passou lá, juntou todas essas coisas que eles tinham feito, né, coisas que eles tinham proposto em termos de diagramas, e virou uma coisa só, que eles chamaram de UML. E aí a UML veio lá em 96, depois, pouco tempo depois, na verdade, veio a segunda versão dela, e depois veio a versão 2.5, que é o que se utiliza hoje, que é de 2005. Que foi feito eles se empolgaram muito, e depois eles precisaram enxugar ela um pouco, precisaram diminuir um pouquinho, deixar ela mais concisa. E ela sofre influências também do diagrama entidade-relacionamento, modelagem de negócio, modelagem de objetos e componentes. Tá? Essas são as principais influências da UML. Tá aqui, né, uma chargezinha dos três carinhas, né, pegou tudo que eles pensaram, as ideias que eles tiveram, juntou tudo, deu uma, né, melhoradinha e virou o ML. Tá aí, né, o ML é uma linguagem visual, ela é uma linguagem de modelagem, então ela não depende da linguagem de programação. Você até pode fazer uma análise orientada a objeto, utilizando o ML, e pode desenvolver estruturado, tá? É claro que não faz sentido fazer diagrama de classe e depois vir com algo estruturado, mas você pode fazer, por exemplo, um diagrama de sequência, né, os diagramas de casos de uso e desenvolver estruturado. Então, ela depende muito pouco da linguagem de programação, né, e até mesmo do paradigma. Ela é independente de processo de desenvolvimento. A gente vai ver que processo de desenvolvimento você pode utilizar vários. O ML não é uma linguagem de programação, tá? Ela é uma técnica de modelagem, está dizendo aí o nome, linguagem de modelagem.
E a gente vai estar produzindo esses artefatos de software. Tá? Esses artefatos são diagramas com parte textual também. Aí, se a gente estivesse falando aqui do método de desenvolvimento, que a gente pode usar vários, por exemplo, o processo unificado. Tá? É um método de desenvolvimento e eu posso usar o ML nele. Tá? Tem outros métodos também, que também fazem uso de UML, que podem fazer uso de UML. Tá? O ML, ela vai auxiliar nesse processo. Ah, beleza, mas como é que eu concilio as coisas aqui? Isso aqui é um método, beleza, processo unificado. Onde que eu vou colocar o ML aqui? Do mesmo jeito que a gente vai pôr todos os ingredientes que a gente usa durante o desenvolvimento, nós vamos ter aqui, né, a inclusão da UML, da análise orientada a objeto, que a gente utiliza o ML para isso. No processo unificado, a gente tem 4 etapas: concepção, elaboração, construção, transição. A concepção é a parte da coleta de requisitos, tá? E a validação de requisitos. Aí aqui, nesse momento, se a gente quiser utilizar os diagramas da UML, né, se a gente quiser usar os casos de uso, funciona, tá? Porque a gente vai estar fazendo a modelagem de negócios e também o requisito, análise de requisito. E depois vem a parte da elaboração. A parte da elaboração é essencialmente o projeto do sistema. Aí muitas vezes a validação dos requisitos. Na verdade, não. A validação dos requisitos é na concepção. E a análise dos requisitos é feita na elaboração, certo? Então, a elaboração é aqui a parte que mais vai utilizar o ML. Por quê? Porque a elaboração, ela trabalha parte da modelagem, ela trabalha muito com os requisitos, ela trabalha principalmente com a análise de design, um pouco, às vezes, com a implementação, tá? Porque aqui a gente não tem uma separação nítida das coisas no processo unificado, porque você começa entendendo o problema. À medida que você entende o problema, você faz ali a modelagem, e aí você faz rounds disso, você fica indo e voltando. Concepção, elaboração, concepção, elaboração, concepção, elaboração. Aí depois, parte é de uma maneira iterativa, viu, gente? Aí depois vai para a construção. Aí na construção é a implementação mesmo do sistema. E testes também. E depois é a transição, que é a implantação do sistema. Certo? Então aqui, ó, o processo unificado. Entra o ML? Entra. Entra a análise orientada a objeto? Entra. Tá? Entra sim. Em que fase que entra? Principalmente na elaboração. E o que nós temos na UML? Quais são os nossos diagramas? Nós temos 3 classes de diagrama. Temos estruturais, comportamentais e de interação. Um diagrama estrutural, ele é estático, tá? Ele mostra a estrutura do meu software, ele mostra como que ele está organizado. O diagrama comportamental, ele vai modelar os comportamentos do meu sistema. Enquanto que o diagrama de interação, ele vai mostrar muitas vezes a troca de mensagens, né, a comunicação entre os objetos do meu sistema. Gente, tudo bem até aqui? Vou dar uma olhada no chat. Tudo bem até aqui? Tudo certo? Alguma pergunta? Tá? Qualquer coisa, pode interromper, pode perguntar. Mariana também, se precisar, que explica alguma coisa, que dá outro exemplo, que vai mais devagar, tá? Pode falar. Eu tô tentando devagar, né, para facilitar. Geralmente eu falo muito rápido. Quando eu me empolgo. Tá aí, são essas 3 classes. Ai, meu Deus do céu, vai ter que usar tudo. Né? Nós vamos ver trocentos diagramas aqui, vai ter que usar tudo, pelo amor de Deus. Olha, eu vou cobrar todos eles, tá? Pode ter certeza que eu vou cobrar nas tarefas todos os diagramas. Porém, quando a gente vai desenvolver um software, um sistema grande, não necessariamente tem que fazer todos, tá? Não precisa usar todos eles. Muitas vezes a gente trabalha assim, ó, um estrutural, um comportamental e um de interação. Estrutural, geralmente a gente pede de classes, no mínimo de classes.
O comportamental, casos de uso. Não tem como não pedir casos de uso, gente. É o básico, independente da metodologia, tá? Tem metodologias de desenvolvimento que são ágeis. No mínimo, um diagrama de casos de uso vai ter que ser feito, tá? E diagrama de interação a gente costuma utilizar muito de sequência. A gente gosta muito de diagrama de sequência. Mas às vezes a gente pede também diagrama de atividade, às vezes pede de implantação, tudo depende, tá? Mas é difícil, que eu estou dizendo para vocês, é difícil você modelar o software sem pelo menos 3 diagramas. No mínimo esses 3, né, a gente precisa. Em alguns livros, não tem essa divisão aí de interação, não. Em alguns livros, se vocês forem pegar outros materiais, vocês vão encontrar que tem diagrama estrutural e comportamental, só. Porque muitos autores, eles entendem que os de interação, eles são comportamentais, aí põe junto, tá? E quais são os diagramas? Para que serve cada um? Eu não vou explicar isso, não. Eu vou mostrar. Então, assim, quando e onde usar? Você vai usar quando você quiser desenvolver um sistema, a gente viu ali, né, um sistema grande, né, às vezes um sistema menorzinho, você não precisa fazer tanta coisa de diagramação, mas é interessante, é importante, até porque, gente, essa parte que a gente faz, a gente chama de documentação, né, fica aquela documentação do sistema. Se precisar alterar qualquer coisa nele daqui a 10 anos, você vai se lembrar do que foi feito? Não, tá? Por isso que é importante você ter a documentação do sistema e manter ela atualizada, porque às vezes você modifica alguma coisa na hora de desenvolver e depois você tem que fazer a volta. Você tem que vir na documentação e atualizar, porque essa documentação, ela é extremamente importante. Tá? E com o ML a gente consegue desenvolver, a gente consegue modelar qualquer tipo de sistema, até mesmo um jogo, apesar que o jogo dá um pouco mais de trabalho de modelar, né, que eu tinha comentado com vocês. Qualquer sistema pode se beneficiar do uso da UML, né? Qualquer sistema de informação, técnico, real-time, sistema distribuído, sistemas de software, sistemas de negócio, né? Todos eles. As fases do desenvolvimento usando o UML, geralmente, né? Análise de requisitos, porque você precisa ter requisitos para partir do diagrama de caso de uso. Aí depois vem a parte da análise desses requisitos, para verificar quais requisitos vão de fato ser, né, levados para o sistema, como que eles vão ser implementados. Aí design, projeto de sistema, depois a programação, depois testes. Tá? Essas geralmente são as fases que são utilizadas quando você desenvolve usando a UML. Tá, isso aqui está falando sobre os diagramas, eu vou pular isso daqui, porque senão eu não consigo terminar. Ela está explicando cada uma dessas partes. Eu já tinha explicado um pouquinho na última aula. Eu imagino que vocês já tenham visto isso na disciplina de engenharia de software, né? Vocês fizeram a disciplina de engenharia de software no semestre passado, não foi? Ou estão fazendo agora? Gente. Disciplina de engenharia de software, já viram? Ou estão vendo? Coloca aí no chat. Já viram, né? Uhum. Tá? Aí a disciplina de engenharia de software, ela explica cada uma dessas etapas, né, rapidamente aqui, só para não ficar passando. Então, oi? O Felipe perguntando se você tem alguns vídeos no YouTube para indicar para ajudar eles a escolher o tema do projeto. Sim. Modelar, Sim, eu vou mandar alguns links. vai pôr no fórum? Sim, pode ser no fórum. Então, tá bom, fala aí. Tá. Então, pessoal, análise de requisitos, tá? A gente vai ter aí modelagem dos casos de uso, aí depois vem a análise,
né, em que a gente está fazendo as primeiras abstrações das classes. Aí depois vem o design, que a gente vai estar expandindo esses resultados, né, o projeto. E aí depois a programação, que a gente vai utilizar a linguagem de programação para seguir os diagramas que foram feitos. Os testes, teste unitário, teste de integração. E manutenção, né? Manutenção, 40% a 60% do custo. Muitas vezes, não tem como dar manutenção do software, porque não foi bem documentado. Tá? Então, a importância do software bem documentado é possibilitar uma sobrevida do software. E aí você consegue dar manutenção nele, ou então outras pessoas podem dar manutenção nele, e ele continua em uso. Agora sim, cheguei na parte que eu queria. Estava vindo rapidinho, porque eu quero mostrar os diagramas para vocês. Aqui nós temos um diagrama de caso de uso. Tá? O diagrama de caso de uso, a gente vai ter os atores, que é esses bonequinhos magros, que chama boneco palito, né? E a gente vai dar nomes para esses atores. E temos os casos de uso, que são esse balãozinho aqui, ó, esse elipse, né? A gente fala com um balãozinho. E a gente vai escrever alguma coisa dentro desse balãozinho. Então, aqui a gente tem um usuário, né, um ator do sistema, que é o usuário do sistema, e ele tem um caso de uso, que é o reservar livro. Tá? Então, dentro desses balãozinhos, a gente vai modelar todas as ações que esses atores podem realizar. Assim, é um diagrama que é bem lúdico, na verdade, né? Bem fácil de entender. Então, o usuário reserva livro, pronto. É um diagrama de caso de uso, isso daqui, né? Tá completo? Não tá completo, mas já dá para entender alguma coisa. Só que o diagrama de caso de uso, ele não é feito só de desenho, tá? Ele vai ter uma parte textual, que vai ser semelhante a essa caixinha que tá aqui, essa tabelinha, em que a gente vai estar descrevendo esse caso de uso. A gente vai colocar o nome, a gente vai colocar os atores envolvidos, a gente vai colocar uma descrição desse caso de uso, e a gente vai colocar como que funciona esse caso de uso. A gente vai fazer uma descrição desse caso de uso. Aqui temos mais casos de uso. A gente tem aqui outros atores. A gente tem o professor. Aqui ficou o ator com o nome de gerenciar, não tá legal não. Tá? Aqui a gente tem o aluno. E como que vai funcionar aqui, né? O professor, o que ele pode fazer? Ele pode pedir a lista de matriculados e ele pode selecionar o curso para ensinar. Geralmente, nós escrevemos aqui o nome do caso de uso dentro da própria elipse, tá? Não é comum escrever de fora, não. Então, a gente geralmente escreve dentro. Sempre a gente vai ter ações, tá? São ações dentro desses balões. A gente nunca vai colocar um substantivo. A gente não vai escrever professor, aí lá dentro do balãozinho a gente vai escrever lista de alunos. Não. O que o professor vai fazer com essa lista de alunos? Eu sempre tenho que explicar. Sempre a gente vai ter um verbo lá na bolinha, né, na elipse, que é o caso de uso. Então, o professor, o que ele pode fazer? Ele pode pedir a lista dos matriculados e ele pode selecionar o curso para ensinar. Essas são as únicas ações que o professor faz no sistema, tá? Aí nós temos também o aluno. O que o aluno faz? O aluno, ele pode se matricular nos cursos, tá? Matrícula nos cursos. Ficou assim meio subentendido que ele faz a matrícula. Mas é porque o verbo faz está embutido, né? E o sistema de cobrança, ele vai interagir com esse caso de uso aqui também. Tá? Mas ele não é um caso de uso do sistema de cobrança, né? O sistema de cobrança é que vai ser comunicado aqui no momento em que o aluno faz a matrícula. E esse gerenciar aqui, que não tá legal esse nome para esse ator, o certo seria gerente, tá? É como não fazer, viu, gente, isso aqui. Não chame de gerenciar. Manter informação de professor, manter informação de aluno, manter informações dos cursos e gerar catálogo. Tá? Esse gerente, ele faz essas ações aí. Esses são os casos de uso envolvendo o gerente. E aqui a gente tem, então, a modelagem de um sistema de matrícula. Tá tudo aí?
Dependendo do sistema, tá, né? Dependendo do que eu queria fazer, provavelmente eu consegui modelar tudo. Mas precisa ainda da parte textual, tá? Diagrama de caso de uso, a gente faz o desenho, esse desenho bonitinho aqui, mas a gente também vem com parte textual. Outro exemplo. Aqui a gente tem um ator que é o funcionário e um ator que é o cliente. O que o funcionário faz? Manter cidade, manter cargo, manter estado, manter veículo, manter tipo contrato, tipo serviço, manter funcionário, manter forma de pagamento, manter usuário, manter feriados, manter cliente, manter posição do serviço, manter posição ordem, manter deslocamento, manter OS, desativar contrato, criar contrato, manter parcelas, manter contas, iniciar chat, iniciar mensagem ao chat, encerrar chat. E esses casos de uso aí, ó, de cima, iniciar chat, enviar mensagem ao chat, encerrar chat, eles estão relacionados também ao ator cliente. Então, quer dizer, é um caso de uso que ele está abrangendo 2 atores aí, que 2 atores interagem através desse caso de uso, certo? Agora, 2 perguntas, né? Por que tem esse tanto de manter aí? E o que significa manter? Tá? Bom, esse tanto de manter aí é porque esse sistema, eu vou ter várias informações aqui nesse sistema. Tá? Esse funcionário, ele vai interagir com um conjunto grande de informações, que são informações de contratos, de parcelas, de usuários, de feriados, de forma de pagamento, de veículo. Tá? Então, tem várias informações que esse funcionário vai estar administrando. Esse manter é uma palavra que a gente usa para evitar de usar 4 casos de uso, tá? Porque algumas pessoas ainda modelam desse jeito, com os casos de uso. Um para ler, aí, por exemplo, ler cidade. O outro para editar a cidade. Então, ler cidade, editar cidade. Outro para deletar, deletar cidade. E o outro para escrever a cidade. Tá? Então, seriam 4 casos de uso. Ler, escrever, deletar e... Faltou um. Peraí, falei errado. Create, id, atualizar, update e deletar. Tá? Eu esqueci de falar do atualizar. Então, são essas as operações. Só que a gente não faz desse formato. Tá? A gente não escreve, né? Que a gente tem que escrever, ou seja, criar, que a gente tem que ler, que a gente tem que atualizar e que a gente tem que deletar. A gente não escreve um caso de uso para cada uma dessas operações. A gente junta tudo e escreve manter e a informação que vai ser mantida. Então, manter cidade significa que eu posso ler, que eu posso escrever, que eu posso deletar, que eu posso atualizar a cidade. E do mesmo jeito aí para os outros, tá? É isso, gente. Operação. Ainda tá cedo, a gente tem bastante tempo para os outros diagramas. Tem muito diagrama ainda. Pessoal, assim, eu sei que a gente fica, né, escutando às vezes e mexendo em outras coisas, né, em outras páginas, mas dá uma olhada nos diagramas, né, vamos ver aqui a apresentação para já ir familiarizando com os diagramas. Tá? Esses diagramas são os diagramas que vocês vão fazer logo em breve, tá? Logo vocês já vão estar começando a fazer esses diagramas. Então, nós temos aqui um sistema. Esse sistema é de venda de livros por correio. Eu tenho 3 clientes aqui, 3 atores, tá? São 3 atores. Porque, assim, às vezes a gente pensa que, tem um ator, vai ter um monte de caso de uso, né? Aqui é o contrário. Nesse aqui, a gente tinha isso, um ator e trocentos casos de uso. Aqui a gente tem um caso de uso e temos 3 atores envolvidos nesse caso de uso, que é o realizar pedido, tá? O realizar pedido é um caso de uso e a gente vai ter aí o vendedor, a empresa transportadora e o cliente. Todos eles estão envolvidos num único caso de uso. Muitas vezes a gente usa esse retângulo aqui, ó, para delimitar as fronteiras do sistema. Porque às vezes o sistema interage com partes externas, então a gente coloca essa delimitação. Aqui a gente tem o cliente, que tem 3 casos de uso associados a ele.
tem o obter extrato, realizar saque e realizar transferência. E nós temos um outro caso de uso aqui, que é o fornecer identificação. Ah, mas por que fornecer identificação não está ligado ao cliente? Tá? Por que tem esse inclui aí? Nesse caso aqui, a gente fez um reaproveitamento do caso de uso fornecer identificação. Tá? Geralmente a gente faz nesse formato. Toda vez que o cliente quer obter um extrato, ou realizar um saque, ou realizar uma transferência, ele precisa fornecer identificação. Por isso que o relacionamento aí entre esses casos de uso é de inclusão. Tá? Obter extrato inclui fornecer identificação. Realizar saque também inclui. Realizar transferência também inclui fornecer identificação. Certo? Tá? Então, é um relacionamento de inclusão. É obrigatório fornecer a identificação. Tá? E toda vez que isso acontece, eu poderia colocar 3 vezes aqui, ó, sair uma linha aqui do obter extrato, colocar fornecer identificação, e depois outra linha aqui do realizar saque, poderia. Mas fica mais fácil desse jeito, né? A gente põe um único caso de uso, e aí todos eles vão recair na mesma coisa. Na hora de desenvolver, é bem isso que acontece, né? Você não vai criar 3 módulos de fornecimento de identificação. Você vai fazer apenas uma classe que faz isso, né? Que vai estar trabalhando com isso, ou não, né? Não precisa necessariamente estar em uma classe. Mas você vai simplesmente chamar alguma coisa lá no software, a parte do software que é responsável por tratar essa parte aí. Mas, às vezes, a gente tem relacionamentos que são de extensão. A inclusão é obrigatória. A extensão é que não necessariamente vai ser realizada, tá? Aqui nós temos o ator escritor, e o escritor, ele pode editar um documento, tá? Quando ele vai editar esse documento, ele pode substituir texto, ele pode corrigir ortografia, ele pode salvar o documento, ele pode inserir uma imagem no documento, ele pode fazer várias coisas, tá? Nesse caso, esse relacionamento é de extensão, porque ele pode, tá? Mas ele não é obrigatório fazer isso, né? Ao contrário do anterior, em que era obrigatório fornecer identificação. Aqui não é. Tá? Então, quando é assim, o relacionamento é de extensão. E a seta fica virada para o caso de uso que é estendido. Aqui a seta fica virada para o caso de uso que está sendo incluído. Tá? Então, toda vez que eu vou obter um extrato, eu tenho que fornecer identificação. Já aqui, eu tenho um relacionamento de extensão, então a seta fica virada ao contrário. Por quê, né? Porque o substituir texto, ele está estendendo o editar texto. Significa que, opcionalmente, eu posso substituir texto. O corrigir ortografia é a mesma coisa. Opcionalmente, eu posso corrigir ortografia. Não é obrigado, né? Se toda vez que eu vou editar texto, eu sou obrigada a fazer substituição de texto, correção de ortografia? Não sou. Tá? Então, por isso que o relacionamento é de extensão. Então, a gente escreve essa palavrinha, extend, ou então extends, e a seta fica virada para o caso de uso que está sendo estendido. Além disso, nós temos outro tipo de relacionamento também, que é a herança, tá? A herança pode ser tanto no ator quanto no caso de uso. Aqui a gente tem o exemplo do usuário. O usuário ele pode reservar livro e devolver livro. E a gente tem uma herança do professor. Significa que o professor ele vai herdar tudo que é do usuário. Só que o professor ele tem um caso de uso a mais. Ele tem solicitar compra de título. O que significa isso? Vamos pegar aqui um ponteiro. Aqui. Nós temos aqui o usuário, temos aqui o professor, temos aqui os casos de uso relacionados ao usuário e temos também o caso de uso relacionado ao professor. Solicitar a compra de título é exclusivo do professor, mas o professor, ele herda tudo que é do usuário. Quais são os casos de uso do usuário? Reservar livro, devolver livro. Então, o que o professor faz nesse sistema? Tudo que o usuário faz e ele também solicita a compra de título. Tá? Então, essa herança aqui é no ator. A herança também, ela pode vir no caso de uso. Aqui a gente tem um cliente e a gente tem aqui o caso de uso realizar pagamento.
Aí a gente tem aqui a herança, realizar pagamento com cartão de crédito e realizar pagamento com dinheiro. Significa que tudo que é feito aqui dentro desse caso de uso e realizar pagamento vai ser herdado aqui e aqui. Mas esse aqui vai ter particularidades, vai ter coisas que diferenciam ele disso daqui. Tá? A mesma coisa aqui. Tá? Então a gente vai estar herdando aqui. Então tá aqui a nossa anotação. Até o momento que nós vimos a elipse, que é para denotar o caso de uso. A gente viu essas setinhas aqui, né? Essa ligação aqui do caso de uso. Mas a gente também pode usar essa outra seta tracejada com a palavra extend, que é para extensão. Às vezes a gente usa essa outra seta aqui, essa daqui é de herança, e essa seta aqui também de inclusão, certo? Então, são essas aqui as nossas opções. E o sistema, a gente delimita ele com esse retângulo aqui, coloca os casos de uso tudo aqui dentro. Mais um diagrama de caso de uso. Tá? Diagrama de caso de uso, a gente, às vezes, vai ter alguns mais complexos, né? Nesse aqui, a gente costuma evitar o cruzamento das linhas, a gente tenta fazer ao máximo para as linhas não se sobreporem. Às vezes não tem jeito, tá? Mas tenta fazer o máximo possível, viu, gente? Não vai entregar lá no projeto, né? Quando vocês estiverem fazendo o projeto, os primeiros diagramas que nós vamos fazer, ou o primeiro diagrama que nós vamos fazer é o caso de uso. Não faça aquela coisa toda entremeada, tá? O máximo que pode fazer é, assim, uma, né, duas, quando não tem jeito mesmo, né? A gente deixa, mas tudo bem. Evitem. Aqui nós temos o cliente, aqui nós temos o funcionário, e aqui nós temos o funcionário novamente, tá? Então, a gente repetiu o funcionário aqui para evitar o cruzamento das linhas. Não ser um funcionário diferente, não, tá? Mesmo funcionário. Aqui, gente, o cliente, ele vai abrir conta comum. Ele vai também emitir o extrato, ele vai... Nesse caso aqui, né, gente, é um sistema de controle bancário. Tá? Então, o cliente pode abrir uma conta comum, ele pode emitir o extrato, ele pode realizar o depósito, ele pode realizar o saque e ele pode encerrar a conta e ele pode emitir o saldo. Toda vez que ele vai encerrar uma conta, a gente tem uma inclusão aqui do emitir o saldo. Tá? Todo encerramento de conta envolve uma emissão de saldo. Porque como é que você encerra uma conta que está negativa? Primeiro precisa pagar, não é isso? Ele precisa quitar a dívida dele. Certo? Então, por isso, aqui nós temos um include. É obrigatório emitir o saldo no encerramento da conta. Além disso, nós temos dois extends aqui. Nós temos realizar saque e nós temos também aqui um gerenciar cliente. Aí nós temos outro aqui, ó, realizar depósito, né? Ou seja, a partir de um encerramento da conta, o cliente ele pode ter que realizar um depósito ou um saque, ou a gente pode ter que gerenciar o cliente. Ah, mas para que isso? Ele está encerrando a conta, de repente ele vai lá realizar um depósito, né? Para quê? Uma conta, ela só é encerrada se o saldo dela estiver zerado, tá? Por isso que a gente tem esse extends aqui de realizar o depósito. Se o saldo estiver negativo, ele vai realizar um depósito. Se o saldo estiver positivo, então ele tem que realizar o saque, tem que sacar o dinheiro para poder encerrar essa conta. Se esse cliente, ele já não tem mais nenhuma conta no banco, eu posso inativar, eu quero inativar esse cliente, isso é um requisito do negócio, viu, gente? Eu quero inativar todo cliente que não tem conta ativa. Então, a gente vai aqui para o gerenciar o cliente, porque ele passa a ter nenhuma conta ativa, tá? E aqui é extends mesmo, porque ele pode ter várias contas, um cliente pode ter muitas contas. Ele pode encerrar uma, mas deixar outra aberta. Aí, nesse caso, eu não vou inativar o cliente, tá? Por isso, esse relacionamento aqui é de extensão e não de inclusão. Além disso, a conta aqui, ela pode ser especial ou poupança, tá? Então, a gente tem esse caso de uso aqui, abre conta comum, e ele vai ter uma herança aqui, que é abre conta especial, abre conta poupança. O funcionário, ele pode gerenciar os clientes, e no momento que ele está gerenciando o cliente, ele pode optar por abrir essa conta aqui. E abrir conta comum inclui realizar depósito. Uma conta ela não é aberta zerada. Obrigatoriamente o cliente vai ter que depositar alguma coisa, tá? E realizar o depósito
realizar o saque também, elas têm uma inclusão aqui, que é registrar o movimento. Tá? Então, a gente tem um caso de uso aqui, que é registrar um movimento, que serve, né, que é utilizado todas as vezes que é feita uma movimentação financeira, seja ela de depósito ou seja ela de saque. Né? Para que isso? Quando você tira um extrato do banco, ele mostra todas as suas movimentações. Né? Sacou tanto lá no terminal, fez um depósito de tanto, comprou em tal estabelecimento. Né? Esse é o registro do movimento, certo? Esse aqui é um caso de uso que ele só vai entrar em ação quando? Quando o funcionário mandar? Não. Quando o cliente mandar? Não. Toda vez que um saque ou um depósito for realizado, certo? É isso, né? E o gerenciar cliente aqui também no encerramento da conta. Ó, tá vendo que ele foi repetido aqui, ó. De novo, por que repetiu? Para evitar cruzamento nas linhas aqui, para o diagrama não ficar bagunçado, certo? Por isso que a gente repetiu aqui também o funcionário. Ah, e como é que eu vou saber o que vai repetir? Gente, tem que ficar organizado o diagrama, tá? Só isso. Perguntas aqui até o momento? Hein, pessoal? Perguntas? Tudo tranquilo? Ok. O diagrama de caso de uso, ele é muito simples, até ter que fazer a descrição. Aí, quando chega na descrição, é um pouquinho mais difícil, mas assim, praticando, né, melhor. Então, é um diagrama bem legal, é muito utilizado, tá? É realmente muito utilizado o diagrama de caso de uso. Esse aqui é o diagrama de classes. Tá? Nós vamos trabalhar diagrama de classes também, vai ser o segundo diagrama que nós vamos trabalhar. O primeiro vai ser diagrama de caso de uso, onde a gente vai modelar as classes do software. Tá? Então, a gente tem aqui uma classe movimento, ela vai ter atributos e ela vai ter métodos. Nós temos uma classe conta comum. A classe conta comum, ela vai ter herança, né, de conta especial e conta poupança. E a gente tem também a classe pessoa. E aí a gente tem a pessoa física e a pessoa jurídica. Ah, então o diagrama de classes, ele é uma transcrição do diagrama de caso de uso. Não, tá? Ele não é uma transcrição do diagrama de caso de uso. Por exemplo, o gerenciar pessoa, gerenciar cliente, ele vai vir aqui em cima de pessoa. Tá? Ele vai funcionar aqui em cima de pessoa. Então, não é uma transcrição direta o diagrama de classe, o diagrama de caso de uso. Tá? É o contrário. O diagrama de caso de uso, ele serve como base para vários outros diagramas. E o diagrama de classe também, ele serve como base para outros diagramas, certo? Por exemplo, se eu for fazer um diagrama de sequência, eu vou olhar muito para o diagrama de classe. Então, não é uma transcrição direta, tá? Eles vão ficar diferentes. Aí aqui, lembra que eu falei lá das classes, da classe que é como se fosse molde, né, a partir de onde eu vou criar? Então, a partir do molde, que é conta comum, eu posso criar várias contas de vários clientes, várias contas comuns. Da pessoa aqui, eu posso criar vários objetos pessoa, né, várias pessoinhas aqui no meu sistema. Mas primeiro eu preciso criar as classes que fazem isso para mim, que é como se eu estivesse fazendo o molde. Agora, a gente tem o diagrama de objeto. Tá, o diagrama de caso de uso, ele ajuda a entender como que as coisas funcionam, a modelagem de negócio. Tá? O que a empresa faz, né? O que é feito nessa empresa que eu tenho que fazer um software para eles? Então, é o entendimento do que é feito. Tá? É principalmente o que é feito. E o que o sistema vai precisar também, certo? Porque a gente usa o diagrama de caso de uso tanto para modelagem de negócio como na modelagem do sistema em si. A diferença é que, quando eu uso o diagrama de caso de uso para modelagem de negócio, eu só penso no negócio da empresa, eu não penso no sistema. Já o diagrama de caso de uso, quando a gente está fazendo ele para modelar o sistema, aí a gente vai colocar as funções que a gente deseja que o sistema a ser implementado tenha. O diagrama de classe, a gente vai utilizar para mostrar como que os objetos, né, que o sistema tem interagem. Tá?
E um diagrama que é derivado do diagrama de classe é o diagrama de objetos. O diagrama de objetos a gente usa, é como se a gente estivesse exemplificando o diagrama de classe. Então, a gente vem e coloca exemplos, ó. Por exemplo, para a pessoa física, eu vou colocar lá o exemplo de uma pessoa física. Dentro dos atributos que eu previ, né, lá na classe, tinha o nome, pessoa, endereço, pessoa, CEP, pessoa, telefone, renda, situação, CPF, RG e idade da pessoa. Aí aqui eu vou dar nome aos bois, né? Eu vou colocar aqui exemplos, né? Então, o nome da pessoa, por exemplo, José da Silva. O endereço, por exemplo, Avenida Brasil 2017. O CEP da pessoa, tem um CEP aí, né? O telefone da pessoa, tá aí no telefone. Então é isso, a gente simplesmente exemplifica, porque a classe, ela me fala quais são os atributos. O objeto me fala quais os valores dos atributos. Então a gente está colocando aí os objetos, um objeto da classe pessoa física, um objeto da classe conta comum, tá aí os exemplos, né, de valores dos atributos. Número da conta, 175589. A data de abertura da conta, 15/5/2014. E assim vai. Tá? Esse é o diagrama de objeto. Então, para toda classe que a gente tem no sistema, a gente cria um objeto dessa classe. E a gente faz as ligações entre eles. Ó, a pessoa física está vinculada à conta comum, está vinculada à conta especial e está vinculada a uma conta de poupança. Na conta especial, eu tenho 4 movimentos. Eu tenho um movimento, né, em que a gente vai especificar qual que é o tipo de movimento. Tipo, um é depósito e 2 é um débito. É uma retirada. Tá aí. Né, as datas, a hora, o valor do valor que foi movimentado e o tipo de movimento. A gente não usa muito diagrama de objeto, não. Tá? Às vezes, quando a gente precisa entender realmente umas classes mais complexas, a gente até coloca. Mas, o outro tipo de diagrama que nós temos é o diagrama de pacotes. O diagrama de pacotes, ele mostra divisões lógicas do sistema, né, para a gente poder entender as partes do sistema, né, como que ele está desenvolvido. E um outro diagrama que nós temos é o diagrama de sequência. O diagrama de sequência, a gente usa ele, a gente faz ele com base no diagrama de classes, e a gente vai mostrar como que é a troca de mensagem entre os meus componentes, entre os meus atores. Aqui no caso, quem que eu tenho? Eu tenho cliente, eu tenho visão emitir saldo, eu tenho controle emitir saldo e eu tenho conta comum. E eles interagem entre si, eles trocam informações, né? A gente está vendo aí, a informação está indo, depois está voltando, né? Então, é uma requisição que passa de um para o outro e depois vem a resposta, e assim vai, tá? Esse é um diagrama de sequência. Esse aqui é o diagrama de comunicação. Ele é muito parecido com o diagrama de sequência, só que aqui a diferença é que nós não estamos preocupados com o aspecto temporal. Aqui no diagrama de sequência, ó, isso aqui, ó, é o transcorrer do tempo. Tá? Essa linha aqui, né, esse negócio aqui, é o transcorrer do tempo. Tá? Então, aqui o tempo está passando. Então, no primeiro momento aconteceu isso, depois no segundo momento aconteceu isso, depois no terceiro momento, aí no quarto momento, e foi indo, né? Então, aqui a gente tem uma sequência temporal, a gente sabe que o diagrama de sequência, ele tem esse elemento temporal. Já o diagrama de comunicação, ele não tem, tá? Ele traz as mesmas informações, aqui a gente está vendo o cliente, visão emitir saldo, controle de emitir saldo, o conta comum, só que nós não temos a questão de tempo. A gente numerou aqui, mas não dá para ver aqui como que o tempo está passando. Não temos essa informação. Aqui, nós temos o diagrama de máquina de estados. Pessoal, vocês estão aí indo aí? Vocês estão aí ainda? Porque às vezes, né, a conexão cai e a gente fica aqui falando sozinho. Vocês estão aí? Estamos. Estamos, firme e forte. Tá, beleza. Assim, não assusta não com os diagramas, viu, gente? Nós vamos revisar, nós vamos repassar em cada um desses. Eu estou dando uma visão geral do que a gente vai ver, certo?
Mas eu vou voltar em cada um, vou explicar direitinho cada um, nós vamos ver vários exemplos de cada um, tá? Não espero que vocês saiam fazendo esses diagramas só com essa passadinha que eu estou dando aqui, não. Por enquanto, eu quero que a gente, né, a gente precisa ter uma visão geral. A gente precisa entender o que é o ML, o que o ML traz para a gente. E o que é, né, o que a gente faz na análise orientada a objeto? A gente faz principalmente diagramas do ML. Quais são eles? Né? São esses daqui. Esse aqui é o diagrama de máquina de estados. Tá? O diagrama de máquina de estado, ele vai mostrar, ali a gente vai pegar um determinado objeto, e a gente vai mostrar as transições de estado desse objeto. No caso aqui, né, a gente tem a conta. Aí a gente vai consultar a conta, a gente vai receber a senha, a gente vai validar a senha dessa conta, a gente vai consultar o saldo, a gente vai apresentar o saldo. Então, a gente tem aqui as transições, né? Quais são essas transições? Número da conta informado, gerou uma transição. Conta encontrada, gerou uma transição. Senha informada, gerou uma transição. Senha da conta, e assim vai, tá? Então, esse aqui é o diagrama de máquina de estado, que ele mostra para mim as mudanças de estado de acordo com as transições. Temos aqui também o diagrama de atividade. Tá? O diagrama de atividade, ele vai mostrar uma atividade, vai modelar uma atividade do início ao fim. Tá? Então, aqui a gente tem uma atividade, que é a atividade emitir saldo. Na atividade emitir saldo, a gente vai primeiro receber o número da conta, depois a gente vai consultar a conta. Se a conta for inválida, fim. Se a conta for válida, nós vamos receber a senha, nós vamos validar a senha. Aí, de novo, né? Senha inválida, fim. Senha válida, continua. Consultar o saldo, apresentar o saldo. Então, esse aqui é um diagrama de atividade, tá? Que modela uma atividade. E aqui, nós temos o diagrama de visão geral de interação, que é igual a um diagrama de atividade. Só que a diferença é que ele mostra um nível macro, né? Ele mostra um nível mais abrangente. Tá? Aqui a gente tem o diagrama de visão geral de encerramento de conta especial. Então, aqui a gente tem a referência ao emitir saldo. Tá? Quando a gente faz a referência, esse REF aqui que está anotado em cima, ele está fazendo a referência a uma outra parte do diagrama. Então, isso aqui tem que constar, esse emitir saldo, ele tem que estar em algum lugar. Tá? Então, a gente está usando aqui um diagrama, e aqui a gente está mostrando a ligação entre esses diagramas. Eu emitir saldo, a gente chama emitir saldo. Se o saldo estiver positivo, a gente vai chamar o realizar saque. Se estiver negativo, a gente vai chamar o realizar depósito. Tá? Por isso que parece um diagrama de atividade. Ó, aqui de atividade, a gente tem esse condicional aqui, né? Em que a gente está testando uma condição. Saldo é positivo? Saldo é negativo? Aí aqui a gente está unificando, né? Depois que terminou aqui o realizar saque, depois que terminou o realizar depósito, a gente vai vir para cá, que é registrar o movimento. Aí depois de registrar o movimento, a gente vai vir aqui para o encerrar a conta. Aí o encerrar a conta, o que nós temos aqui? A gente tem um diagrama de sequência, ó. Um diagrama de sequência. Tá? Então esse diagrama aqui é uma visão geral de interação, porque a gente está vendo a interação entre diferentes módulos, diferentes partes do nosso sistema. Tá? Então, é um tipo particular de diagrama de atividade. Aqui, a gente tem o diagrama de componentes. O diagrama de componentes, né? Ele mostra como os componentes interagem. Vai ter componentes de software, vai ter componentes de hardware. Tá? Aqui, por exemplo, a gente tem a interface do caixa eletrônico. Aí, esse componente está interagindo com um firewall. Esse firewall, ele interage com esse módulo aqui, que é o gerenciador de autoatendimento. E o gerenciador de autoatendimento, ele interage com o banco de dados, com o meu SGBD. E o SGBD interage com o gerenciador de contas. Então, esses daqui são os componentes do meu sistema, certo? E eles interagem dessa forma. Então, é uma visão bem macro mesmo, tá? Se tiver aqui componentes de hardware também, vai aparecer aqui no diagrama de componente. E esse aqui é o diagrama de implantação. Tá? O diagrama de implantação, quando você tem sistemas grandes, né, que eles abrangem várias máquinas, né, e aqui no caso a gente tem uso do protocolo TCP/IP, então a gente tem uma rede aqui inclusa, é interessante fazer um diagrama de implantação. Tá? Aqui a gente tem o caixa eletrônico, né, aqui com a interface do caixa eletrônico,
Aí aqui TCP/IP, quer dizer, a gente tem rede aqui, né? Aí a gente tem aqui um servidor de firewall chamado Kerberos. Aqui a gente tem um servidor de comunicação chamado Pegasus. Aqui a gente tem um servidor de aplicação chamado Poseidon. Aqui a gente tem um servidor de banco de dados chamado Era. E aqui um servidor de aplicação chamado Zeus. Aqui no Zeus a gente tem o gerenciador de contas. No Poseidon, que é também o servidor de aplicação, a gente tem o gerenciador de autoatendimento. Tá? E assim por diante. Então, esse aqui é um diagrama de implantação que ele mostra para mim como que as coisas estão implantadas. Aí a gente está vendo que a gente tem vários servidores e que cada um deles está atendendo com alguma coisa, né? Com gerenciador de contas, com banco de dados, com firewall, certo? Aqui, nós temos um diagrama de estrutura composta. Diagrama de estrutura composta, a gente vai mostrar um componente, né? Quais são os componentes internos desse meu componente. No caso aqui, a gente tem uma placa-mãe, aí ela é composta de processador, de memória RAM, memória ROM, tem os pontos de interface entre eles e tem a maneira como flui a informação, né? Entre o processador e a memória RAM, de um lado para o outro. Com a memória ROM e o processador, só da memória ROM para o processador, porque o processador não envia nada para a memória ROM. Aí aqui a gente vê as interfaces, e é isso, o diagrama de estrutura composta. E esse aqui é o diagrama de tempo. O diagrama de tempo, ele mostra que acontecimentos e quando esses acontecimentos ocorreram. Então, a gente tem aqui um exemplo de um concurso, né? Nada a ver esse negócio, né? Mas tudo bem. Elaborando o edital, está aqui a data. Abrindo inscrições, está aqui a data. Aplicando provas, está aqui a data. E assim vai. Data e hora, né, nesse caso aqui. E assim vai. Então, o diagrama de temporização, ele vai mostrar uma linha de tempo, né? Aqui aconteceu isso, aqui isso, aqui isso. É semelhante àquela linha de tempo, se utiliza muito em conteúdos de história. É semelhante àquela linha do tempo da história. E, por último, nós temos o diagrama de perfil. O diagrama de perfil, ele é o tipo de diagrama coringa, né? Quando você não tem um diagrama que te ajude a fazer uma certa coisa, né? Modelar alguma coisa, aí esse diagrama de perfil, ele permite essas metaclasses, esses estereótipos aqui, para poder modelar isso aí que você precisa, né? Que não se encaixa em outro tipo de diagrama. Tá? Esse diagrama de perfil é flexível por quê? Porque ele te permite criar os próprios elementos do diagrama. Então, assim, ao mesmo tempo, né, ele é simples, a ideia é simples, é só isso daqui, né? No caso aqui a gente tem um ator da internet, que é um estereótipo, que vai interagir com um ator, que é uma metaclasse. Mas ele é muito aberto, né? Então é difícil trabalhar com ele porque ele é muito aberto. Aí você tem que explicar cada elemento dele que você está criando. A síntese geral dos diagramas UML, então a gente tem uma divisão aqui. Diagramas estruturais e diagramas comportamentais. Os diagramas estruturais, eles são estáticos, né? Eles mostram como as coisas interagem. Tá ali, pronto, né? Desse jeito aqui, pronto. A gente tem o diagrama de estrutura composta, diagrama de classes, diagrama de implantação, diagrama de componentes, diagrama de pacotes, diagrama de objetos, diagrama de perfil, todos eles são estruturais. Os diagramas comportamentais, quais são? São os diagramas de atividade, diagramas de caso de uso, diagrama de máquina de estado. Além disso, nós temos aqui os diagramas de interação, que é aquela classificação que a gente falou, né? Quais são os diagramas de interação? Diagrama de sequência, diagrama de comunicação, diagrama de visão geral de interação e diagrama de temporização, certo? Então, primeira divisão aqui, estrutural, comportamental. Aí aqui dentro do comportamental eu ainda tenho os diagramas de interação. Certo, gente? Tá? Só para a gente poder entender o que é, né? O que nós vamos ver, tá aí, é isso. Aí fica aquela pergunta, né? Mas para que tanto diagrama, pelo amor de Deus? Porque esses diagramas, eles se complementam, eles são diferentes visões sobre o sistema, né? Ele vai mostrar todo o sistema de diferentes pontos de vista, certo? É igual a gente fala lá da planta da casa. Se eu fizer o desenho da planta da casa, é suficiente, né, daquela divisão dos cômodos, é suficiente lá para o mestre de obras, né, para o construtor construir essa casa? Não, não é suficiente, porque não tem tudo,
tá? Eu preciso da planta hidráulica, eu preciso saber como que é a estrutura lá embaixo da casa, né? Como que é a parte das vigas, da sustentação da casa. Eu preciso saber como que é o telhado da casa. Eu preciso saber como que é a parte elétrica da casa, tá? Tudo isso, todas essas partes aí, são plantas também, tá? São plantas, só que são diferentes pontos de vista, certo? No primeiro momento, né, vai ser feita a estrutura da casa, então vai ser olhado o quê? Qual planta? Aquela planta da estrutura da casa. Os diagramas do ML é a mesma coisa, eles trazem diferentes pontos de vista. Eu posso fazer tudo olhando só para o diagrama de casa de uso? Posso, mas isso não me traz informação de como que é a estrutura do sistema. Porque o caso de uso, ele é comportamental, tá? Ele me traz o comportamento do sistema. Ele não me diz como que é a estrutura do sistema. Tá? Então, eu teria que complementar com o diagrama de classes, por exemplo. Tá? O diagrama de caso de uso, ele me dá uma ideia de como que o sistema funciona, mas ele não me dá uma ideia, assim, muito precisa. Então, possivelmente, eu vou precisar de um diagrama de sequência para me dizer como que é a interação entre as classes, certo? Então, eu tenho aí, ó, 3 ingredientes. Eu peguei lá um diagrama estrutural, classes, peguei um diagrama comportamental de caso de uso e ainda um diagrama de interação, que foi o de sequência. Aí eu consigo ter uma modelagem, por isso que eu falei que no mínimo os 3. Uma modelagem mais, né, uma modelagem ampla do meu sistema. Mas ainda tem outras coisas que eu posso fazer. Por exemplo, um diagrama de implantação. Num sistema muito grande, é interessante ter um diagrama de implantação. O que vai onde? Né? Lembra lá dos servidores? Então, né, uma visão que você não tem caso você não faça esse diagrama de implantação. Quais são as ferramentas que nós vamos utilizar? Nós vamos utilizar uma ferramenta case, tá? Tá aí o que significa esse case. Computer-Aided Software Engineering. Tem várias, tá? Tem esse Enterprise Architect, tem Lucida Chart, tem Visual Paradigm for o ML, tem Poseidon para o ML, Asta, esse é muito bom, Argo ML, e tem também o Dia, mas eu recomendo o uso desse aqui, ó, o Draw.io, tá? O Draw.io, ele é muito bom porque ele funciona online, você não precisa instalar, fica tudo armazenado, né? Você conecta ele com o seu Dropbox, com o seu Google Drive e fica lá tudo bonitinho, você não perde as coisas. Deu certinho, acabei no horário certinho, viu, gente? Pessoal, perguntas? Alguém colocou alguma coisa aí, Marcos Luan. Precisa ter algum conhecimento de outro diagrama para entender melhor, exatamente. Né? Porque são coisas diferentes, são pontos de vista diferentes, né? Uma pessoa está lá desenvolvendo as classes, ela precisa de um diagrama de classe. Mas, ao mesmo tempo, o diagrama de classe, ele não te diz como que as coisas devem fluir, né? Ele te mostra as classes, mas como que as coisas vão fluir de um lado para o outro? E é o diagrama de sequência. Certo? Resumindo tudo, tá? É isso, então, isso é uma visão geral. Aí, a partir de agora, a gente começa a falar de cada um deles. Aí, no momento em que a gente for falar do diagrama de classes, aí a gente vai entrar na orientação objeto. Certo? Eu achei melhor fazer as duas coisas juntas, porque eu não preciso falar de orientação objeto para falar de diagrama de caso de uso. Então, eu vou falar de diagrama de caso de uso primeiro, porque ele é o mais importante de todos, tá? Vou falar sobre ele primeiro, e depois a gente entra com o diagrama de classe e orientação objeto. Gente, mais alguma pergunta, alguma observação? Tá? A apresentação lá no Moodle, eu vou falar de novo, que eu falei no começo da aula, vou avisar de novo. Tá dizendo que é para quinta-feira agora, mas eu vou deixar para segunda, para daqui a uma semana. Certo? Para vocês continuarem interagindo lá no fórum e escolherem bem o que vocês vão fazer. Aí coloquei lá no Moodle a especificação, o que vocês vão ter que colocar na apresentação de vocês, tá? Detalhe as funções do sistema. Vai ter frases como, o sistema deve, o sistema vai, tá? Vai ter várias frases assim no trabalho de vocês. Tá? Vocês vão ter que colocar isso. Tudinho, o que o sistema vai armazenar, de que forma que vai ser isso. Então, quanto mais detalhado, melhor. Certo, gente? Nenhuma pergunta? Não?
Então, por hoje é só. E na quinta-feira, aula normal, no horário das 9h10. Certo, gente? É isso. Bom dia a todos e até quinta. Ah, tendo dúvidas, viu, gente? Pode mandar. Eu vou criar o grupo. Na verdade, eu já criei o grupo, só falta incluir vocês lá no WhatsApp. Falou, gente. Até mais. Tchau, tchau. Até quinta.